Pessoal, estou voltando aqui para dar uma dica para vocês de como usar a inteligência artificial para ajudar vocês nos estudos, tá? Uma dica que eu vou dar é pedir para a IA criar para vocês questões a respeito daquele assunto que você está estudando naquele momento. Então, você pode simplesmente pedir para ela fazer questões a respeito daquele assunto, ou você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no chat GPT, ó. Vou entrar aqui, ó, no chat GPT. Eu já tenho salvo aqui no meu computador, tá? Mas vocês podem também entrar chatopenai.com. Eu já uso com bastante frequência para me ajudar nas minhas atividades. Bem, e aí eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar aqui nele, eu vou adicionar aqui nele um arquivo carregado do computador, a apostila de genética. Eu vou carregar nele aqui a apostila de genética. Eu vou mostrar para vocês aqui o que que é essa apostila de genética que eu tenho salvo aqui, que eu baixei lá de uma unidade de aprendizagem, tá? Então aqui, ó, é um material em PDF, ó, com texto, tá? Ó, material em PDF, que é o material que vocês vão, tipo de material que vocês vão utilizar para estudar. Então, anexo ali, anexei no chat GPT, já está anexado, e aí eu peço para ele fazer o que eu quiser ali, o que eu preciso, ó. Elabore 20 questões de múltipla escolha, tendo 5 opções, e apenas uma delas corretas. É, a resposta correta deve variar de posição entre as questões. Ou seja, a resposta correta deve estar, vou colocar melhor. As respostas corretas devem estar dispostas aleatoriamente. Não apresente o, os gabaritos. Para 20 questões de múltipla escolha. Aí, o que que eu esqueci de dar o comando aqui? A partir do documento anexado. Então, ele vai pegar, a partir dessa apostila, qualquer material em PDF, Word, seja o que for que colocar ali, ele vai criar essas questões que eu pedi com base nessa apostila. Ele pode criar até perguntando qual é o título da aula, questões técnicas, sabe? Qualquer texto que ele está ali pode incluir. E aí você desconsidera, tá? Do seu questionário. E aí a gente manda ele gerar essas questões. Tá vendo? Qual foi a principal contribuição de Gregor Mendel para a genética? Então, em algum momento ali dentro daquele texto, tem falando dessa contribuição de Mendel. Qual termo grego originou a palavra genética? O que diferencia o DNA do RNA? Qual das seguintes doenças genéticas ocorre com maior frequência na população? O projeto Genoma Humano foi concluído no ano D. Os nucleotídeos são compostos por. Os cromossomos homólogos são aqueles que. O que caracteriza um gene dominante? E aí você vai tendo, ó, as 20 questões, ainda está gerando aqui,
às vezes não dá para gerar num único momento, tá? A versão gratuita, gente, ele te limita. Vai chegar num ponto em que ele vai dizer que as suas cotas já, sua cota de atendimento aqui, de uso, já acabou. Você tem que esperar um determinado tempo para fazer novamente, tá? Repare, está sem gabarito. Você copia isso tudo, você pode simplesmente aqui, ó, copiar, tá vendo? Você pode simplesmente aqui copiar, abre um documento do Word, abre um documento do Word e cola lá. Pronto. Esse está sem gabarito, tá ok? Este está sem gabarito, que é para vocês primeiro fazerem um estudo. E depois você pode pedir, por favor, tem que ser educado até com a inteligência artificial, né? Por favor, forneça o gabarito das questões mencionando apenas seus números e as respectivas respostas. E aí ele vai gerar um gabarito para a gente de acordo com aquelas 20 questões que ele gerou, tá ok? Por que você tem que pedir assim? Porque senão ele vai marcando para você na própria questão, se você pedir para ele gerar o gabarito junto, corre o risco dele marcando a resposta na própria questão, aí você não vai exercitar, tá? Então aqui eu tenho, ó, questões de estudos referentes à primeira aula, tá ok? Vocês podem usar a inteligência artificial para fazer isso. Só que repare, é aquele tipo de pergunta bem óbvia, né? Bem objetiva mesmo. Provavelmente tudo que ele está perguntando aí está bem explícito, bem claro lá no material didático. Aí o que vocês podem fazer é o seguinte, ó. Ainda usando o documento anexado, elabore 10 questões de múltipla escolha com cinco opções, com cinco opções, sendo apenas uma delas correta. Os enunciados devem ser bem elaborados, trazendo informações complementares é, e estimulando o devem ser bem elaborados, trazendo informações complementares e estimular o raciocínio. Não gere o gabarito com as respostas corretas. As respostas corretas devem estar distribuídas aleatoriamente entre as questões. Devem estar distribuídas aleatoriamente. Por que tem que colocar essa questão das respostas corretas estarem distribuídas aleatoriamente? Porque ele pode gerar todas as questões tendo a alternativa A como correta.
ou a alternativa é como correto. E aí você não vai praticar, né? Você não vai estar estimulado aí ao raciocínio. Vamos ver o que que ele vai gerar para gente? O estudo da genética moderna passou por diversas descobertas fundamentais ao longo da história. Entre os marcos mais importantes, destaca-se a estrutura do DNA, que foi elucidada por James Watson e Francis Crick. Qual é a principal implicação dessa descoberta para a biologia molecular? Comprovar que as proteínas eram as unidades hereditárias primárias, permitir a criação dos primeiros organismos geneticamente modificados. A teoria da pangênese proposta na antiguidade buscava explicar o mecanismo da hereditariedade. No entanto, essa teoria foi substituída por modelos científicos mais precisos, como os postulados por Gregor Mendel. Qual o principal erro conceitual da teoria da pangênese? Tá? E aí você tem questões um pouco mais bem elaboradas, também referente ao contexto daquele documento que você anexou, tá ok? E aí você procede exatamente como da outra forma, copia e cola no arquivo de texto e depois pede para ele gerar os, o, o gabarito, tá ok? Então essa era a dica que eu tinha para dar para vocês estudarem usando inteligência artificial. Esse é o chat GPT. Você pode usar a mesma estratégia para outras IAs que você tem mais habilidade de usar, tá ok? Bons estudos aí, galera. Espero que essa dica possa ajudar vocês de alguma forma. Ah, e torço aí pro sucesso de vocês, tá ok? Até mais.